Oi, o Sem Censura está começando agora. Vamos conversar com o padre Fábio de Mello, que vai falar sobre o CD e DVD No Meu Interior Tem Deus. No repertório, vários clássicos da nossa música sertaneja que celebram o significado da família. O CD tem ainda vários poemas de padre Fábio. Estamos recebendo a atriz Cláudia Raia. Cláudia vai conversar com a gente sobre o musical Cabaré, que acaba de estrear no Rio depois de sucesso absoluto em São Paulo. Cabaré é um musical que estreou, na verdade, há 45 anos, é sucesso no mundo todo. Claudinha está caprichada. A jornalista Alice Granato e o fotógrafo Sérgio Pagano vão falar com a gente sobre o livro Sabor do Brasil. O livro faz uma leitura dos brasileiros a partir da comida e de seus sabores, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Fala dos aromas, fala da diversidade cultural brasileira. E a voz é nosso assunto com o médico Marco Sarvá. 70% da população ativa usa a voz como instrumento de trabalho. Nós vamos saber do Dr. Marcos como cuidar bem desse precioso meio de comunicação. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando com o padre Fábio, que disse no Twitter que vinha de terno xadrez. Eu recebi dezenas de mensagens com aquela brincadeira sua. Você tem muito humor, né? Fui vetado pela produção e também por uma ordem expressa da igreja, que não me queria... Tão xadrez, digamos assim. Apesar do xadrez ser uma tessitura interessante, né? O culto dos contrários estão ali, né? Está ali. Meu Deus. Você fez um DVD com canções sertanejas? Eu tenho 16 anos que eu trabalho com música. E aí, quando eu completei 10 anos de música, eu quis fazer uma homenagem ao meu pai. Eu cresci dentro de um contexto muito rural e a música sertaneja, essa de raiz, sempre fez parte da minha vida. Meu pai era violeiro e eu quis fazer uma ponte entre essa evangelização que eu faço com a cultura. Aliás, essa sempre foi uma preocupação minha. Eu nunca quis ser um homem do altar desvinculado do cotidiano. Eu acredito que, para que a minha palavra tenha alguma eficácia, as pessoas precisam entender que eu estou falando com elas, né? Não gosto daquele discurso hermético, bonito, fechado, que as pessoas podem até admirar, mas não se envolverem com ele. E aí, quando eu optei por fazer esse disco, a gente teve um receio muito grande. Como é que as pessoas vão entender um padre que já estava dentro de um contexto católico, conhecido ali, já fazendo um trabalho de evangelização, de repente cantando música sertaneja? E eu não tive medo desse projeto, ele foi muito saboroso no momento que eu fiz. E qual foi a minha surpresa? A grande receptividade das pessoas. Ele acabou se tornando aquele presente assim, meu pai não gosta de padre, mas o seu disco eu dei para ele e ele gostou muito. E aí eu tinha um desejo de fazer isso costurado por outros elementos, pelos elementos cênicos, né? Eu tinha vontade de montar um projeto que pudesse ser não só a música, mas que eu pudesse trazer a palavra, a imagem. E aí nós fizemos no ano passado, em setembro, que é o meu primeiro projeto com a Sony, nós fizemos no Teatro Abril, em São Paulo, com um cenário maravilhoso do Zeca Ratur, com a produção musical do César Augusto e o Bozo Barretti. Nós fizemos um show em que nós falamos do interior, trouxe esse repertório que eu gravei há 10 anos atrás, misturei com outras coisas novas que eu havia conhecido, umas músicas do Rio Grande do Sul que falavam muito nessa mesma proposta, evidenciando os valores de uma vida simples que a cidade e a modernidade quase que sufocou, né? Eu acredito muito na necessidade de resgatar o antigo para a gente ser verdadeiramente moderno. E falar de fé no contexto de modernidade é, sem dúvida, muito necessário buscar o contexto da simplicidade, que para mim é a temática desse trabalho. No meu interior tem Deus. Então eu faço uma referência. Primeiro no DVD e, consequentemente, nasceram juntos. CD. Na verdade, a referência que eu faço ao interior, né, no duplo sentido mesmo. Eu cresci, eu tive a graça de ser educado num lar onde Deus nunca foi sobrenatural. A experiência de Deus sempre foi muito natural na minha vida. E eu me orgulho muito disso. Eu acho que o meu discurso nasce assim, a minha arte nasce assim, a minha literatura nasce assim. E eu me orgulho de dizer que Deus não precisou fazer muito milagre na minha vida para eu poder crer nele. Eu creio no ser humano. Isso para mim é um fundamental para que a minha experiência de fé esteja bem
bem fundamentada. Você acha que isso é da criação? Quer dizer, você é dos valores que você aprendeu e até que ponto esses valores passam hoje em dia numa família? Você sabe que às vezes eu fico até um pouco preocupado, né? Eu tenho medo de ser um padre sem escatologia, né? Porque eu creio tanto no ser humano e isso para mim é tão já é tão rico crer no ser humano que depois, num determinado momento, eu me perguntei isso, né? Onde foi que eu aprendi a acreditar em Deus assim, tão humanizado? E eu chego à conclusão de que um pouco é a minha sensibilidade mesmo. Eu sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de conflitos humanos, mesmo porque eu cresci no meio deles. Eu sou muito bem reconciliado com a minha história, né? Eu sempre tive uma história muito difícil, de muita luta. E quando eu vi que era possível a gente ter muito problema e dar certo, eu comecei a acreditar na humanidade. E esse passo foi natural, porque eu acho que a primeira experiência de fé que a gente faz na vida, ela é muito natural. Eu segurar na mão de uma mulher e saber que ela não vai me deixar cair. Eu ter coragem de correr na direção de um colo humano e saber que nele eu posso chorar, que eu posso ser eu. E eu fui muito encorajado para ser quem eu sou. A minha mãe é uma... Eu sempre digo que ela é minha matriz, né? Tudo que eu sei, minha mãe nunca estudou, nunca teve uma formação acadêmica, mas tudo que eu sou, tudo que eu aprendi na minha vida, eu acho que boa parte eu devo a ela. Então, quando eu me descobri assim, com essa capacidade de crer em Deus a partir da humanidade, eu fiquei com muito medo de que isso pudesse gerar uma dificuldade no exercício do meu ministério sacerdotal. Porque eu nunca tive dúvida de que eu queria ser padre. Desde criança, eu já queria ser padre. E o conflito se resolveu no momento que eu estudei Rahner, que é um grande teólogo, um alemão, que fala de maneira muito sábia assim, que toda palavra sobre Deus é também uma palavra sobre o ser humano. Aí o dia que eu descobri que é assim, que não tem essa diferença mais, que depois do mistério da encarnação, que isso é muito interessante, né? Depois que que Deus visita o mundo através de Jesus e se encarna numa pessoa, nada mais é profano, tudo é sagrado. E eu ousei muito, sabe? Eu sempre acreditei que seria muito desrespeitoso da minha parte acreditar que só a minha música pode fazer rezar. Que só um padre ou um religioso, ou alguém que está misturado no contexto da religião, é que pode fazer rezar. Eu não acredito nisso. Eu, desde pequeno, eu sempre fui apaixonado pelas artes. Eu choro lendo Adélia Prado, né? Às vezes eu leio um texto de Adélia Prado e eu tenho vontade de terminar e dizer palavra da salvação. De tão lindo que é, de tanto que me faz bem. Eu vou ao teatro e saio dali comovido, modificado. Então eu acredito que a arte transforma, que a arte é redentora, né? Eu saio dali elevado, com vontade de viver, com vontade de ser melhor. E se acreditar no ser humano, você não sente nenhum tipo de abalo, assim, nesse momento que a gente vive, que a gente encontra tanta perversidade, tanta maldade, você sabe, tanta não, porque violência. eu acredito no projeto, né? Às vezes o projeto não dá certo, mas eu continuo acreditando na origem. Eu fico muito... E para o padre isso é muito complicado, porque eu tenho acesso a bastidores muito difíceis, muito dolorosos, né? Então eu vejo a humanidade com uma crueza muito grande. É como o doutor que já está acostumado a ver 1000 calos e continuar acreditando na voz, né? Porque a voz é sempre uma possibilidade. Para mim essa é a visão do humano que eu sempre alimentei. E eu não caio nesse descrédito, nesse desânimo, não. Mas você acha que o ser humano ele é capaz de fazer qualquer coisa? Sim, ele é capaz tanto de se redimir quanto agir de qualquer maneira que você diz. Aquela pessoa fez tal coisa, eu não faria isso. Eu como atriz, né, que sou uma estudiosa do ser humano, né, os meus olhos são sempre muito atentos ao humano, à reação, ao olhar, porque eu trabalho com isso, né? Então eu preciso estar absolutamente atenta. Como as pessoas podem fazer qualquer coisa a qualquer momento. É surpreendente. Né? O ser humano ele é capaz de A a Z, né? Tanto de bondades na redenção. Né? E é interessante porque o ser humano, eu aprendi na psicologia quando eu fiz filosofia e dentro do curso de filosofia eu estudei muita psicologia, porque era um curso que preparava para licenciatura e não bacharelado. E teve uma regra que a psicologia me ensinou que vale para mim em tudo que eu faço, que ninguém é incoerente, né? Ninguém age por acaso. Há sempre uma história por baixo,
um motivo oculto. E eu acredito nisso. Eu acho que a partir do momento que você tem um ser humano, aí o processo de educação é justamente isso. É potencializá-lo para as melhores atitudes, as mais nobres, mas é também, infelizmente, potencializá-lo para aquilo que há de mais sórdido, né? Tanto é que eu costumo dizer sempre, de maneira muito simples, né? Eu morro e ainda não vi, e não vejo tudo, né? Quando você acha que já viu de tudo na vida, você é surpreendido por uma atitude humana. Mas isso para mim é um alimento, sabe, Leda? Eu sempre digo que, na minha oportunidade de ser quem eu sou, eu tenho um privilégio de ver bastidores humanos. E isso para mim é um privilégio mesmo, uma alegria muito grande. Poder lidar com a humanidade naquilo que ela tem de melhor, naquilo que ela tem de pior e continuar crendo. Você acha que quando você canta, você está mais perto de Deus? Eu acho que sim. E fico pensando quem foi que cantou primeiro nessa vida, né? Já se perguntou? Eu acho que todo mundo sempre cantou. Acho que sempre houveram sons assim. Mas eu acho que mulher cantou primeiro que o homem, você não acha? Ah, é possível. Eu acho que a mulher é que faz descobriu o primeiro canto. tudo, né? Por que você acha isso? Porque a mulher é que cuidava, né? Quando você entra no contexto dessas culturas mais primitivas, a mulher é que cuidava do lúdico. É isso que eu ia falar agora. A mulher é o lúdico. É né? o lúdico dentro das culturas, né? E é a mulher que ensina. O lúdico da vida, quem passa para nós é a mãe, não tem como. As canções de As canções ninar, de né? ninar. Quando você... Quem é que canta para você? Que voz é essa que você ouve desde sempre? Geralmente Em geral, a da mãe, né? Então, acho que é a mulher, sim. Eu acho que o feminino dentro das culturas, ele é o responsável por nos equilibrar com a poética, né? Com a sensibilidade. Não que o homem não tenha isso. Aliás, eu acho que o bom homem é aquele que tem isso bem equilibrado. E não tem medo E disso. que não tem medo disso. Nossa, quantas vezes na minha vida eu tive medo do que eu sentia, porque os meus coleguinhas achavam que isso era coisa de mulher. E hoje não, hoje eu tenho orgulho de dizer, eu tenho coisas de mulher que eu vou levar o resto da minha vida e que eu faço questão de ter, porque é a minha melhor parte. Que é importante para a gente ter esse equilíbrio, ser homem e mulher, Claro, sem ter medo de... é o que Pepeu mas cantou, é né? educação. Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. né? Pois Não, mas mas educação, a própria né, claro. criação, né? É, Mas você vai aprender. alguém um dia nos ensinou o medo da sensibilidade. Então, né? por isso. Eu acho que até no momento em que eu evangelizo, o discurso religioso ele é muito elaborado, ele é muito sofisticado. Não é fácil você entender o discurso religioso, o verdadeiro religioso, porque ele trabalha com sensibilidade, é a terceira margem de Guimarães Rosa. Se você pega o texto A Terceira Margem de Guimarães Rosa, você vai ver que ele está mergulhado num contexto de mistérios. Existe, mas eu não sei dizer o que é. Isso é maravilhoso quando na vida nós estamos diante de situações, de sentimentos, de realidades que são humanas, mas que não são explicáveis. Aí vem a música, porque em um determinado momento eu não sei o que dizer às pessoas, eu canto e pronto, e nada mais precisa ser dito. Né? Então eu acho que isso é um socorro que eu tenho o tempo todo, quando você me diz se eu me sinto mais próximo. Eu acho que eu me sinto mais próximo de tudo que é difícil de ser compreendido, e quando eu canto, quando eu componho, quando eu me recorro a essa linguagem da terceira margem, a essa linguagem da sensibilidade, eu tenho uma facilidade muito grande de ter as pessoas mais próximas a mim. Porque eu acho que o objetivo da palavra é esse, né? É aproximar, é quebrar a distância. E o som vai para cima, né? É? Ele vai te aproximando do céu. E não desce o som, ele Justamente. sobe. Então, Eu fiz na é semana uma retrasada. liberação dentro de você, está subindo. Semana retrasada nós fizemos um projeto lá em Niterói, que é para ajudar a Associação Fluminense de Reabilitação. Eu gosto muito daquela obra e esse ano eu estava comprometido em fazer 2 eventos para ele. Nós fizemos 2 sessões de um show voz e piano, que é um formato mais simples, fizemos lá no teatro. E num determinado momento eu olhava para as pessoas e eu sentia que algo de muito misterioso estava acontecendo ali dentro daquele lugar. E eu ficava pensando, meu Deus, como a música, ela tem, sem dúvida, um poder que não pode ser desconsiderado.
Eu acho que quando a palavra está revestida de uma moldura musical, ela fala muito mais do que um discurso. Fica mais forte. Fica mais forte. Isso me lembra muito um livro da Maria Callas, que a mãe dela obrigava, né, a cantar num cabaré, num puteiro, na verdade, de 5ª categoria, e ela não queria, porque ela não era prostituta e a mãe obrigava. Então, ela, a primeira vez que chegou, tinha aqueles homens bêbados, todo mundo falando, gritando, e ela disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu só sei cantar. Então, eu vou entrar aqui nesse palco, sou gorda, sou feia, e vou ter que cantar. E ninguém vai me ouvir. Ela subiu no palco e disse para o dono do puteiro, eu só sei fazer isso, eu só sei cantar. Eu não vou tirar roupa, eu não sei fazer nada disso. Ele disse, então canta. Totalmente aleatoriamente. E ela subiu no palco e começou, abriu a voz, começou a cantar a primeira frase, o mundo se calou, não foi o lugar que ela estava, né? E as pessoas pagavam qualquer preço para ouvir essa mulher cantar, que não tinha nada a ver com aquele lugar, com aquele contexto, com o repertório dela era clássico, era completamente diferente, mas é um era a som... força do canto toda a mesmo. compreensão. Né? Percebeu, né? E como é que você lida com essa, quando você está fazendo show, que você faz shows lotados, nas sessões, não é? E o povo querendo ir, enchendo tem um e tal. público grande hoje, graças a Deus. E muito respeitoso, né? Assim, muito sempre fiel. muito respeitoso. Como é que você... qual é o seu sentimento? Quer dizer, qual é a sua... Do menino do interior, sabe como? Que Sim. se transforma num artista, entre aspas, porque é padre e aí não é artista, ou é artista... Não, eu não tenho essa padre. hipocrisia, não. Como é que sou padre funciona? e sou artista porque eu, desde que me entendo por gente, eu choro vendo uma propaganda de televisão, eu choro vendo uma cena. Novela, então? Nossa, eu não posso nem espetáculo. ficar vendo. Então, eu tenho uma sensibilidade aguçada, eu tenho um processo criativo, então não tem como dizer que eu não sou um artista. Eu assumo isso com muita tranquilidade na minha vida. Você sabe que eu, em algumas situações que eu vi o que estava acontecendo comigo, identificar as minhas origens, né, a simplicidade do meu contexto e pensar o que aconteceu, tudo que Deus me proporcionou. Eu me lembro que vivi um momento muito interessante quando eu fui fazer um show em Franca, há uns 3 anos atrás, e quando o carro estava chegando para me deixar, eu fui vendo aquele monte de estacionamento tudo lotado, aquelas ruas lotadas de carro. E eu chorei muito emocionado com aquilo, porque eu sabia que aquelas pessoas saíram de casa para me ouvir, né? E a partir daquele momento, o meu sentimento em relação ao público é sempre de profundo respeito. Porque quando eu saio da minha casa e vou, quando eu me desloco, sair de casa para mim é uma coisa tão difícil, eu gosto da minha casa. Então, quando eu saio de casa, eu tenho um motivo muito nobre por isso. E é um eleito. empenho, né? Então, pronto. A pessoa sai, ela compra o ingresso, ela paga o estacionamento, ela fica na fila. É um perrengue, né? Que a pessoa passa até ela chegar no teatro, sentar e falar, cheguei, né? Quase um... Então, poxa, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é o nosso melhor, né? Ontem na FENAC eu cheguei, aí alguém me disse da diretoria, padre, existem algumas pessoas que chegaram aqui 2 horas da tarde. Aí, imediatamente, é o meu ofício, né? Antes de qualquer coisa, antes de ser aquele que está sendo aguardado, dentro de mim, um sentimento muito nobre me envolve e faz com que eu encontre essas pessoas com muita responsabilidade. Mesmo porque eu sei que a palavra, ela altera, para pior ou para melhor. Então, se eu tenho a oportunidade de fazer ali as minhas convicções, se tornarem, né, um instrumental para favorecer aqueles que vão me ouvir, é de muita responsabilidade. Não pode nem ter vaidade nisso, né? É responsabilidade. E a evangelização sempre foi a meta? Sempre. Porque eu compreendo que a evangelização é a oportunidade que a gente tem de dar uma boa notícia. A igreja fala isso, né? Nós anunciamos uma boa nova. É uma boa notícia. E todo mundo gosta de ouvir de vez em quando isso, né? Você não é um caso perdido, você ainda tem jeito, né? Nós ainda temos a oportunidade de melhorar tudo isso. É o que eu falo. A proposta de Jesus nunca é condenatória. Eu acho que só existe condenação quando já morreu, quando já não há mais o que fazer. Nenhum ser humano pode ser considerado um fim,
Se ele ainda si tem um mesmo, processo, fala. né? Se ele ainda tem um processo pela frente, alguma coisa ali ainda pode ser transformada, alguma coisa pode ser modificada. Eu vivo para dar essa boa notícia. Pode haver uma satisfação melhor, né? Viver para dar boa notícia, né? Eu acredito nisso. E não estou falando de uma coisa que eu não experimento. Eu sei o traste que eu sou. Eu lido com uma miséria o tempo todo. E eu não desisto de mim. Porque um dia minha mãe me ensinou isso. Eu tenho uma cena muito simples, sabe? Uma vez a gente era muito pobre e a minha mãe tinha aquelas louçazinhas dela que eram as preferidas, né? E aí eu quebrei uma sem querer. Estava dentro da cristaleira, eu correndo. E a minha irmã imediatamente começou um processo de inquisição comigo. Você vai ver quando a minha mãe chegar. Ela vai te matar. E eu acreditei nisso. Me escondi atrás do sofá e fiquei lá, todo refugiado, com medo do que iria acontecer, com a possibilidade de ser morto pela minha mãe, como havia profetizado a diabólica da minha irmã. E aí, quando eu ouvi os passos da minha mãe entrando em casa, a minha irmã imediatamente, como diabólica que estava sendo, correu. Sabe o que o Fabinho fez? E aí, na hora que a minha mãe parou na porta do cômodo em que eu estava escondido, eu só escutei ela falar assim, Fabinho. Aí, imediatamente, eu já me encorajei para levantar, né? Porque nenhuma pessoa brava chama você de Fabinho, né? Ela vai te chamar de Fábio José, se não estiver muito bravo. E eu me levantei e olhei para ela e já chorando, ela falou, meu filho, vem aqui. E eu me levantei daquele lugar em que eu estava escondido, fui na direção dela, ela me abraçou e falou assim, meu filho, nenhuma louça nessa vida pode ser mais preciosa do que você para mim. E aí, naquele momento, eu acho que eu aprendi uma lição de teologia. Nossa Senhora. Porque eu acho que eu vivo para fazer isso, né? Às vezes eu encontro também as pessoas escondidinhas, com medo dos erros cometidos, com medo das misérias que tomaram conta. E eu vivo para anunciar isso, que Deus ainda não desistiu dela. Que não há absolutamente nada, nenhum erro humano que seja capaz de ofuscar essa certeza de que Deus nos ama. Eu vivo para isso. Para achar os que estão com as louças quebradas. E tirá-los dos esconderijos, esconderijos. É tão fácil a gente fazer isso com a gente, né? Você acreditar nessa tortura, né? É tão torturante você se sentir culpado. Eu sempre digo que se eu pudesse modificar uma coisa na estrutura da vida das pessoas, seria isso. Fazê-las esquecer a culpa. A culpa paralisa, né? É. A culpa é um inferno. Ensinar o arrependimento. O arrependimento é tão diferente, né? Sentir-se arrependido é profundamente motivador. Porque eu descubro alguma coisa naquele erro que me faz querer o acerto. Então eu vou lá, eu estou arrependido, eu te machuquei, eu te magoei. Eu melhoro, né? Eu melhoro. Oh. Eu conserto a situação. Agora a culpa não. Culpa é paralisante. É paralisante e te consome, né? Você vai sendo engolido pela culpa, né? É uma coisa louca isso. E o discurso religioso fez muito isso, né? Muito. Deixou de ensinar... O caderninho preto das Irmãs Carmelitas. Vem inteiro para mim agora. Sofrimento. Todo, né? Vou anotar os seus pecados. Todo. E não é? Aí na hora que você chegar no final vai ser uma encrenca. Eu fiquei parando Deus me livre. Não pode. Esqueça. Alguém aqui já deve ter. A Alice riu. E a Ali Cláudia está rindo. Eu acho que as mulheres têm mais esse medo do caderninho que os meninos, né? Não? Talvez. Talvez. A gente também eu fui de colégio católico e lembro bem do peso disso tudo, né? Lembra, né? Realmente é uma lembrança... É inesquecível mesmo. Não tinha alegria, tinha culpa, essa coisa toda muito conflituosa, né? Na criação. A gente leva talvez uns 30 anos para se livrar disso, né? Com Tem boa gente que nem né? se livra. E depois que se livra, não aceita mais culpa, né? Não aceita a culpa de uma forma assim tão forte como era, né? Culpa por bobagem, né? É bobagem, mas... Por pensar é demais, né? Por pensar. Pensamentos, Pensou. atos eu não posso discutir. Agora, pensamento... Pensamentos, palavras e ações. A Árvore da crítica. Vida que trata muito, né? O filme A Árvore da Vida que fala sobre a culpa, né? Que é o personagem que fica anos culpado. Não sei se vocês viram o filme maravilhoso. Culpa é terrível. Aquele filme também, Chocolate, trata de maneira muito também. interessante isso, né? Maravilhoso. A substituição da culpa pela alegria, de você descobrir que Deus provoca a alegria. O arrependimento faz parte e é apenas uma passagem para essa alegria que a gente tem que viver, a satisfação de ser quem você é. O arrependimento pode ser muito bonito,
né? Se ele Sempre. Eu for, acho sei que lá, ele é sempre produtivo. bonito. Não sei qual é a palavra certa, mas... Frutuoso, né? É. Um arrependimento frutuoso. Eu acho que ele sempre tem o poder de frutificar alguma coisa boa. Ele tem um movimento, né? Ele não reifica. Tem um movimento Não de acertar paralisa. isso que você falou antes. Mas de infelizmente, renovação também, né? infelizmente, De uma atitude e não é mais só a firme. religião que fez isso. Eu acho que as estruturas que trabalharam com o poder. Eu acho que Michel Foucault fez uma crítica muito interessante, que a estrutura, no momento em que ela quis estabelecer-se com autoridade, ela instituiu a culpa. Você tem isso na relação familiar, você tem isso na relação paciente e médico, quando, de alguma maneira, alguém lhe faz sentir culpado pelo erro cometido. Você tem isso dentro da empresa, né? Eu quero que você sinta que você é o culpado pelo erro. A educação. Gente, o processo educacional que nos fez, eu acredito que nós temos aqui mais ou menos uma mesma faixa etária, a educação, nós somos todos filhos de um processo positivista de educação, de um saber fragmentado, que não lhe compreendeu no todo, que infelizmente fez da autoridade esse princípio de estabelecimento do poder. Autoridade é serviço. Quem disse que autoridade é poder? Se eu estou instituído de uma autoridade, é porque de alguma maneira as pessoas esperam o meu serviço. Mas não. O poder pelo poder, né? A autoridade pela autoridade, o professor que não pode ser nunca colocado em questão, né? Contrariado, o médico que faz de tudo para que o paciente não entenda o que ele tem. Quantas vezes? É muito comum. Quantas vezes eu presenciei isso? Eu sendo tratado como alguém que não tem o direito de saber o que... Até a letra do próprio médico, né? Que você não entendia o que ele tinha receitado para você. Mas essa culpa a gente não assume. Não, a gente se arrepende, mas não assume essa culpa. O que a gente tinha que anotar na faculdade rapidinho deteriorou a letra de todo mundo. Quer dizer, Não, com certeza. E agora, graças a Deus, com o Tá computador... o computador lá. Mas não é, doutor? além Em do muitos computador, momentos você a sabe gente que foi negado de conhecer o que tinha. tinha. Falavam com uma linguagem hermética, aquele jargão. Não, religião e medicina andaram juntos até 100 anos atrás, né? Quer dizer, de certa forma, havia uma coisa mágica e meio mística, misturada, que só se diferenciou realmente a partir de alguns anos bem recentes. E esses resquícios ficam, né? Na relação meio sacerdotal, né? Que alguns adotam, né? Justamente. Como se tivesse um contato direto com a cura, né? Que, na verdade, a cura é um processo, né? Em que todos estão juntos e o médico, às vezes, conhece um pouco mais do que... Essa realidade é bem confusa, né? A gente vê em casos Eu me lembrei de uma complexos. história de um médico amigo meu, um cirurgião famosão, não vou nem dizer quem é, porque eu não estou autorizada a fazer. E que uma vez eu perguntei para ele, mas o cirurgião não é assim um pouco, o fulano não é um pouco arrogante? Ele falou, sabe qual é a diferença? Assim, o médico acha que é Deus, o cirurgião tem certeza. É por isso que ele é assim. Então tinha uma coisa realmente da arrogância, que não era só era do economista, né? Até muito recentemente o economês era uma coisa, né, impossível de entender e de compartilhar. Porque tudo está na diferença, na dificuldade de compartilhar, né? Se eu tenho o poder, eu tenho o conhecimento, eu não compartilho, porque aí eu fico maior que você. Existe um filme É uma muito interessante, vaidade, sobre com William Hurt, que é um filme muito interessante, eu já lembro o nome do filme, em que um cirurgião desse tipo, que acha que é, né, ou tem certeza que é Deus, ele tem um câncer de laringe. Né? É O Golpe do Destino. É um filme interessante para que todo médico veja, e eu sempre peço para os médicos, residentes, mais novos verem, porque é um cirurgião que acha que é dono do mundo, tendo um câncer de laringe. E como é que ele reage nesse momento em que ele encara o jeito dele ser médico, e quando ele agora é paciente, é tratado como paciente, ou seja, espere ali sentado que a sua vez vai chegar. Quer dizer, Fragilizado. na verdade, ficar doente de vez em quando é muito bom para o médico, né? Em especial para o médico. Né? Claro que espero que não seja grave, né? Mas que seja uma doençazinha. Eu tive dengue, por exemplo, É um aprendizado. Né? Agora, uma curiosidade. Quem nos chamou de paciente pela primeira vez? Não sei. Paciente vem de uma expressão... Eu não sou paciente, aí eu sou tratado como paciente. Eu chego lá, eu estou louco para resolver tudo. Sou muito impaciente. Nem eu. Não, mas Fiz uma o cirurgia paciente, agora. o termo paciente vem muito mais de passivo. Né?
né? Aquele que se entrega ao outro para que o outro trate. Isso modernamente não tem muito sentido, embora às vezes a gente tenha que chamar o paciente, olha, seja passivo um pouquinho, porque se você quiser só você comandar, não dá, vamos aqui conversar, vamos esclarecer e tal. Mas vem muito mais desse sentido do que a paciência de esperar 2 horas ou 3 Mas horas. a autoridade do médico, eu acho, por exemplo, assim, eu gosto de médico que tem uma autoridade, porque você se sente seguro, né? Te passa uma segurança, você com um médico... Senão também a gente não obedece. Não, você fica de igual para igual, parece que você, né? Então o médico, eu tô lembrando aquilo que essa o padre... segurança é muito boa. Tô lembrando da minha mãe, que ela já fala assim, eu vou lá no médico porque eu quero que ele receite uma coisinha para eu dormir. Ela já vai agora. Ela já vai dizendo. Isso que o senhor falou da autoridade, é muito interessante, né? Eu tive uma paciente que eu nunca vou esquecer esses casos meio cômicos, né? Que eu pedia para ela parar de fumar. A senhora precisa parar de fumar, chega de cigarro, por favor, não dá mais, já está há 10 anos, 20 anos. Um dia, depois de muito tempo, ela chegou para mim e disse, eu parei de fumar. Eu, que bom, o que você fez, né? Foi meu clínico. Seu clínico, o que ele fez? Ele mandou eu parar. Olha, mas e eu? Eu estava só pedindo. Eu não estava mandando. O clínico deve ter batido a mão. Se a senhora não para de fumar, não me venha mais aqui, alguma coisa assim deve ter dito, que funcionou. Na verdade, a gente quer o resultado em certos momentos, então tem que ter essa... Em outros pacientes, eles vão sair dali, vão bater a porta e não vão mais querer, né? Então tem isso um pouco dessa... Saber lidar com a autoridade do cargo, né? Que deve dar o diretor, por exemplo, de cena, às vezes tem que saber bater, às vezes você saber... Com certeza. Não, e tem atores e atrizes e pacientes, Exatamente, né? Você pessoas. pode vir ou não, ou aquilo afasta o paciente Sacar completamente. isso no momento, com quem você está lidando, né? O que a pessoa espera, né? Porque também passa pela interpretação que o outro faz da autoridade que você tem sobre ele, né? Se ele descobrir que ela é positiva, ele vai te obedecer. Eu gosto de obedecer médico. Porque eu sei que a autoridade dele é positiva para mim. Ele está me dizendo o caminho certo. Às vezes eu fiz uma cirurgia de joelho, agora, tem 1 mês que eu estou operado. Então eu fico pensando, o que eu posso e não fazer depois de uma cirurgia? Porque nas minhas neuroses, eu já acho que se eu colocar o pé no chão, a cirurgia já deu errado, que eu vou ter que fazer tudo de novo. E aí, no contato com o médico, ele me esclarece. Olha, isso você pode, isso você não pode, isso é saudável, isso não é. É uma autoridade compreendida como positivo. Não vou fazer absolutamente nada do que eu não posso, porque eu quero ficar bom. E rápido. Quero ficar bem. Sou impaciente. Claro, eu sou impaciente. Então, para fechar esse treinar no bloco, mesmo dia. não deixa cair mais nada aí, hein, gente? Declarações aqui no Twitter, depois eu vou ler para ele, tá? Fiquem calmas. Intervalo, voltamos já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Olha só, a gente quer falar do interior do Brasil, quer falar da Voz e quer falar de Cláudia Raia. Cláudia Raia estreou a semana passada Cabaré. Sucesso de público e de crítica. Total. Claudinha. meu amor. Claudinha, essa peça é quase uma entidade, né? Praticamente uma entidade que me acompanha há 20 anos. Meio Tom e Jerry, assim. Ela atrás de mim. Dizem, né, que os personagens vão atrás dos seus intérpretes. Será? Acho Com que sim, você acho foi. que eu fui atrás dela também, porque eu sou uma capricorniana, você você convicta, sabe né? muito bem disso. E a gente vai batendo com o chifre até que a gente consegue. E, na verdade, eu tenho uma história muito, muito louca com a Sally Bowles e com a obra. Na verdade, a obra nasceu no ano que eu nasci. Né? Eu nasci em 66, a obra também. E aí foi feito o livro, primeiro do livro aconteceu o espetáculo, do espetáculo aconteceu o filme. Né? O filme fez parte da minha infância, da minha adolescência, de toda a minha geração de dança, né? Essas músicas todas que a gente ouvia a Liza cantar e as coreografias do Bob Fosse, sempre foi o sonho de todos nós dançarmos aquilo. E acabamos dançando um número aqui, outro ali, porque acabava que a academia da minha mãe a gente montava em todos os eventos de dança, acabava aparecendo o cabaré de alguma forma. Acho que eu assisti umas 36 vezes o filme, mais ou menos. E claro que isso me acompanhou a vida inteira. Quando eu fui convidada pela primeira vez pelo Jorge Tacla, que fez a primeira montagem em 89, eu estava fazendo Rainha da Sucata, a novela, e eu não pude fazer. Foi a Beth Goulart que fez, aliás, fez muito bem, e eu fiquei completamente frustrado. Falei, não acredito que eu não vou fazer isso, mas não tinha como fazer, não tinha tempo, não tinha como. Em seguida eu fui atrás dos direitos, 2, 3 anos depois, para remontar. Não consegui. Aí fui chamada de novo para fazer pela Time for Fun, que é essa produtora que faz todos os musicais da Broadway e tal, em São Paulo. Eles iam fazer com um diretor argentino. Tudo certo, até que a minha agenda começou a bater com a dele.
que ele teve uma alteração na agenda, tinha que fazer antes do espetáculo, eu não pude fazer na época, porque eu estava com a favorita, enfim. Não deu de novo. Ainda juntamos Cláudio Botelho e Charles Miller para fazer o Cabaré, que era um sonho dos 3. Não conseguimos os direitos, fizemos Sweet Charity, que era um outro sonho nosso. Nina, aí eu cheguei pro Sandro Chaim e falei, olha, acabou, é the last chance, assim, porque eu tenho 45 anos, se eu não fizer o Cabaré agora, minhas pernas não sobem mais, já não vai rolar. Vamos atrás desses direitos de qualquer maneira. Aí a gente pegou um advogado americano e fomos atrás disso, aí vagou os direitos, um dia a gente comprou, no dia seguinte o Sandro pegou o avião, foi, comprou os direitos. Foi tipo milagre, assim, porque é uma obra que todo mundo quer, porque ela tem muitas montagens, na verdade. Eu, pelo menos, vi 6 montagens no mundo inteiro, completamente diferentes. São diferentes libretos. Então, tem espetáculos que não tem, por exemplo, o Maybe This Time, que é um dos clássicos do filme e da obra, e outras têm. Aí, uma montagem não tem o Mein Herr, que é o das cadeiras, que é um número também fortíssimo, que todo mundo conhece. Então, a gente escolheu o libreto que a gente queria, né? E a gente tem a liberdade de fazer a nossa montagem. Quer dizer, o nosso cenário, o nosso figurino, a nossa ótica sobre a obra. Não tem que vir aquele diretor americano tomar conta de tudo? Ninguém veio. Ah, assim, que alívio, né? É um alívio, porque foi o que aconteceu no Sweet Charity também, porque você acaba fazendo com a sua ótica, da maneira que você quer. Claro. A obra é o texto, claro, né, que a gente tem que ser respeitado. Não, respeitado, porém com o seu olhar. Porém com o meu olhar e com a versão do Miguel Falabella, que aliás eu acho que é um dos grandes trabalhos do Miguel, acho que é o grande trabalho dele de versão, tanto de música. Parece que a música foi escrita em português, é muito louco, né? São clássicos que você fala, não, Money não vai acontecer o quê com Money? Eu dormi e dizia assim, como é que ele vai resolver Money? Tanto que o Jorge Tacla fez Money, ele não traduziu. E ele fez grana, quero grana, muita grana, quero grana. Impressionante. Ele conseguiu fazer uma tradução excelente de texto e umas versões maravilhosas nas letras das músicas. Ele realmente arrasou. E aí o Posse, né, José Posse Neto, que é um diretor espetacular, com uma assinatura muito definitiva, né, muito própria, e que traz essa Berlim dos anos 20 com uma sofisticação, ao mesmo tempo underground, sabe, uma coisa pesada, trazendo muito o coração da personagem que está no livro, mais do que na peça e mais do que no filme. Porque no filme ela não é uma prostituta, no filme ela é uma cantora de cabaré, quando na verdade ela é uma prostituta de 5ª categoria, golpista, alcoólatra, viciada em gin. É barra pesada o negócio. Gin. Solitária, uma mulher sombria, com os dedos manchados de nicotina. Ela é barra pesada. Então, não tem essa leveza que o filme mostra, né? A gente entende, a época, um estúdio atrás, pressionando o Bob Fosse, que com toda certeza ele não faria com aquela leveza, porque nem ele gosta, né? Nem ele gostava disso. Enfim, então a gente conseguiu trazer, né, um espetáculo que ele começa absolutamente esfuziante, com números lindos, a coreografia do Alonso Barros, que é um espetáculo, que é meu contemporâneo de dança de Campinas, fez chorus line comigo e se mudou para a Áustria. E morou 22 anos na Áustria, coreografando, trabalhou com a Pina Bausch e começou a coreografar só as coisas do Bob Fosse, montar os musicais na Europa toda. Foi quando eu me lembrei do Alonso e trouxe ele para fazer a Sweet Charity comigo, e agora ele faz todos os espetáculos do Charles e do Cláudio Botelho, faz todos os meus espetáculos, enfim, ele é um coreógrafo espetacular. Fez um trabalho A Áustria é aqui, né? A Áustria é aqui. Então ele fica lá, que ele dirige ópera, ele é absolutamente eclético, assim, é muito legal. E Marcone Araújo, que também fez uma direção musical espetacular, meu professor de todos os grandes atores que nós temos aí de musical, que a gente tem simplesmente Marcos Tumura, que foi protagonista de todos os musicais de São Paulo, Les Misérables, Les Saigon, e é meu filho japonês, né, porque ele nasceu cantando, dançando e representando comigo desde o Splish Splash, lá atrás, há 25 anos atrás. E Liane Maia, que é outra grande atriz de musical, que é daqui do Rio, a única do Rio, né? O Jarbas Homem de Melo, que faz o mestre de cerimônias, que é um trabalho deslumbrante dele, que é uma pessoa que tem 20 anos de teatro musical. Então tem muita gente da velha guarda, né, de musical, que fomos nós que começamos, né,
a falar de musical, a gente quase pegava as pessoas na rua, né? Você canta parabéns a você, então entra aqui para fazer musical, porque, tipo, não tinha incrível elenco. como isso mudou, né? Incrível. É Hoje, chocante. O ator hoje já nasce assim com essa preocupação de ser mais claro, completo, porque tem né? mercado agora, né? Então, primeiro que não é uma cultura nossa, né? A gente vem de teatro de revista. Mas mudou muito isso, Mas nossa. muito. Hoje a gente tem 8 espetáculos em cartaz ao mesmo tempo, com elencos maravilhosos. É incrível. De Porque no início ainda aplaudir, né? repetia É muito, né? bom. Porque No não início tinha. você só tinha aquele mesmo elenco e tudo. Exatamente. Agora não. Agora não. Agora tem pessoas preparadíssimas, não só elenco, como técnicos, porque que também é muito muito importante. específico, né? Como músicos de musical, que também são muito específicos. Então é bacana, né? Você ver Muito a gente bom. formando a equipe. Outro dia eu fui ao teatro, ali, vi a Bibi Ferreira. E me lembrei de você, porque eu te vi dançando naquele teatro. Foi. Chorus Line. Foi o começo de tudo. Bibi, que espetáculo, né? Espetáculo, Ela é uma né? loucura. Que mulher. Quero que ser igual a ela rapaz. quando eu crescer. Ah, vai ser. Só um pouco mais alto. Eu tenho ela fase de crescer um crescimento, né? Você sabe. A Bibi vai morrer de inveja, já vi isso, porque a única coisa que eu acho que ela implica com ela é a altura dela. Mas não tem Bibi, como, que ela não- se acha baixa, mas ela fica enorme no Ela é palco. imensa, ela é a maior pessoa no palco que eu já vi. É incrível. E eu levei os meus filhos para vê-la. Não agora nesse espetáculo, no anterior que ela fez. Porque a nova geração tem que saber quem é a Bibi Ferreira. Tem que vê-la no palco. Porque ela é espetacular. É espetacular. Esplendorosa. E os meus filhos ficaram loucos com o trabalho dela. E aí eles já foram ver você? Sim, Adoraram? desde São Paulo, Tu tive sabe? uma foto do Enzo de terno que ele viu um susto. Um homem. Um homem, né? De que ele é 1,84 m. Ele é músico, ele toca 5 instrumentos. Olha ele é um isso. baterista, né? Mas ele toca baixo, piano, violão, toca violino agora. Uma loucura. Tá bem encaminhado. Quer fazer Berkeley, quer fazer a faculdade de música fora do vale a país, pena. de qualquer maneira, só pensa nisso. É um músico. Ele pode ser qualquer coisa, mas bom. músico ele já é. Isso de qualquer Sabe quem maneira. fez essa faculdade? A primeira vez que eu ouvi falar nele foi aqui nesse programa, assim, uma vez o Jairzinho falou, você tem que conhecer meu filho, ele está em Berkeley. É, isso aí. Aí apareceu o Jair Oliveira fazendo o que ele está fazendo, né? Que é responsável por um monte de produções incríveis. Muito talentoso. Não só É o muito trabalho difícil dele, mas de entrar de muitas em pessoas. Berkeley. São Mas geninhos. é incrível Tomara também. que ele Vai consiga. ser. Vai ser, tem a ver. Então estamos aí no Oi Casagrande, de quinta a domingo, um espetáculo que as pessoas se emocionam loucamente, assim, é um espetáculo que é um tragicômico, né, que mexe com tudo, ao mesmo tempo fala de um período, né, político bastante complicado, onde o nazismo começou a tomar conta pós Primeira Guerra, né, onde os amores não acontecem, né? A história da Sally Bowles com o Cliff, né? Que na verdade essa mulher ela não consegue ser feliz, ela abandona, ela diz não à felicidade para continuar naquele buraco negro consumido pelo nazismo. E a história do Herr Schutz, da Fraulein Schneider, que faz o Tumura e a Liane Maia, que pela própria situação política, ele por ser judeu, ela por ser alemã, eles não podem viver a história de amor deles. Então, na verdade, é muito triste, mas fala de uma história que toca nós todos, né? Quem é que não conseguiu viver, né, um grande amor? Umas histórias que não se realizaram, né? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou né? um perrengue desse. Né? Então é um espetáculo muito bem produzido, modéstia à parte, que a produção é minha e do Chaim. Ah, você está na produção também? Eu sempre estou na produção, né? Bom, né? Eu produzo, né? Eu sou uma pessoa que faz, né? Eu gosto. Gente que faz, Claudinha. Acho que sim, porque faz parte. eu acho que eu gosto Do seu de fazer. temperamento também, né? Você gosta de estar com a coisa na Como mão. diz a Sofia, minha filha, eu gosto de me meter em tudo. Filhos, em geral, acham isso, né, sobre a gente. Mas a gente é capricorniano, a gente gosta mesmo. A gente é assim mesmo, né? Não podemos nem São reclamar. as pessoas que movem o mundo, né? Se envolvem, também tem né? isso. Fazem. Mas se metem. Mas também acho que tem uma coisa assim, a gente respeita a nossa equipe, né? Quem a gente chama, né? Por exemplo, esses profissionais todos que estão nesse espetáculo, eu, na verdade, chamei porque acreditava, sei que são essas pessoas deveriam fazer o espetáculo mesmo, esse elenco. Eu tenho um elenco meio de ouro, assim, um elenco que foi imerso pelo Posse nesse mundo mesmo, nesse submundo dos anos 20, né?
dessa Berlim, onde tudo podia, onde tudo era permitido. É que nem esse programa, né? Tudo é permitido. Uma loucura, as pessoas faziam o que elas queriam, na verdade. E o Posse enfiou a gente ali numa situação bastante complicada, em que o Giannichini ia fazer o espetáculo comigo e aí teve aquele momento triste, mas que agora já virou totalmente outra coisa. Alegre, maravilhoso, porque ele merece. E entrou o Guilherme Magum no lugar, que é um belo de um ator também, de 25 anos. Parece que tem uma existência inteira de palco, né, de tanta experiência cênica que ele tem já, com 25 anos de idade. Então é um elenco assim muito especial, muito bacana. Já representou no Ventre, né? Já fazia teatrinho no Ventre. Já, com certeza. E tem gente que está até apaixonada, é isso? Tem gente que está namorando. Tá namorando. Tá bom? Tá reaprendendo? Estou reaprendendo a namorar, né? Mas é muito bom. É bom também, né? E é bom também namorar alguém que você admira, né? Claro. Acho que o Jarbas, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É um grande profissional, é um excelente ator, bailarino, cantor, diretor. Então é um cara muito talentoso, que tem um trabalho nesse espetáculo. Ele foi indicado ao Prêmio Shell, melhor ator. Imagina, melhor ator no Prêmio Shell, de musical, por um musical. É uma coisa que muito bom. Jamais se ouviu falar nisso, né? Muito bom. Então a gente está caminhando, inclusive no Prêmio Shell, né? A gente está conseguindo que o musical seja visto como um trabalho bacana. Com certeza. Vamos ver um trechinho? A gente tem aqui. Mamãe, acha que eu estou num convento, desfrutando um bom momento, em completa devoção. Mamãe, coitada, não imagina que sua doce menina vive em meio à perdição. Imploro que não contem nada a ela. Ela diz que sou donzela e não pode suspeitar. Bárbaro. Como é o meu primeiro número do espetáculo, mas o espetáculo tem 15 minutos antes de chegar aí. Acontecem números incríveis antes. Muito bom, vamos conferir. Intervalo de novo, a gente volta já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Então a gente vai falar da voz com o Dr. Marcos Sarvá. A gente estava falando com a Cláudia, que canta, dança e representa e usa a voz em todas as dimensões, falando, cantando. E vem aí a Semana da Voz, não é a semana que vem? Isso. Ou agora? Já é dia 16 é o Dia Nacional e Mundial da Voz, né? Isso foi uma conquista, uma iniciativa brasileira que a gente gosta sempre de falar, né? Os brasileiros começaram em 99 a fazer a campanha da voz no dia 16 de abril, que foi escolhido aleatoriamente como uma data conveniente, e hoje em dia é o Dia Mundial da Voz, que é comemorado no mundo todo, Japão, Estados Unidos, Europa. Então, a partir desse dia, com o mesmo símbolo que nós utilizamos aqui desde o início, né? E sempre aqui com muito apoio aqui do Sem Censura, que sempre deu um destaque nacional para essa iniciativa, que é um trabalho muito grande da Associação de Otorrinolaringologia e de outras também, fonoaudiologia, e outras que trabalham em conjunto para fazer isso acontecer, e isso tem acontecido. Esse ano nós temos uma novidade, que é um caminhão
que está circulando por 18 cidades do Brasil, levando modelos infláveis de uma garganta, né, um ouvido e um nariz, né? Tentando fazer uma coisa mais ampla até dos caminhos da otorrinolaringologia, os caminhos, as pessoas passam por dentro do inflável e vem o nariz, vem o ouvido, entender essa fisiologia, a necessidade do cuidado, né? Muito interessante, isso está bacana. Começou agora, semana passada, essa Semana Santa agora, foi aqui na Quinta da Boa Vista, ficou exposto lá. E foi um público que sempre circula ali, pôde ver. Semana agora vai ser no Ibirapuera, em São Paulo, e aí vai partir para uma série de cidades falando desses fundamentos dos órgãos de comunicação, né? Que é o ouvido, a garganta e o nariz como órgão da respiração inicial, né? Que é fundamental também, né? Lembrando os cuidados da voz, a Cláudia estava dizendo que cabaré tem 2h30, sábado ela faz 2 espetáculos. Um absurdo isso. Devia ser vetado, mas... Já que não é... São realmente... entra no nível atlético, né? É como um professor... Tem professores que trabalham em 3 jornadas, né? Atores e cantores que trabalham assim, quer dizer... Além do treinamento de muito tempo, né? Que cria uma resistência de maratonista, né? Sabe que os maratonistas são na faixa dos 40 anos, né? Eles vão ganhando uma resistência fantástica, né? E exatamente esses atores, cantores e professores vão ganhando uma dinâmica, né, de suportar e de saber onde é que pode, onde é que não pode. Porque eu não queria é só até garra, né? falar uma coisinha, porque a voz cantada é muito diferente da voz falada. E quero ainda dizer que a voz falada, ela cansa mais do que a cantada. É, porque quando você tá falando, você fala num lugar, e para cantar você canta em outro. Então, você tem que fazer esse placement, esse ajuste na hora que você começa a falar e que vai acabar aquilo numa canção. Então, como você ajusta? Primeiro, porque a voz cantada tem que ter a mesma sonoridade da voz falada, porque senão fica aquela pessoa falando assim, cantando assim. Você fala, como assim? Né? Então, ou é a mesma pessoa cantando, o mesmo personagem cantando, ou então perdemos tudo. Mas a voz falada cansa horrores se ela não é bem colocada. Estou errado? Exatamente, claro. Tranquilo. Isso aí realmente gera se não tiver uma dimensão... Porque a voz cantada, de certa forma, é muito mais treinada. A gente acha que falar, de certa forma, né? Falar é natural. Falamos desde que começamos, né, no início da fala. Mas, e o canto, geralmente as pessoas vão ter aula de canto. Ou assim que podem, vão ter aula de canto. Ou então tem um dom de começar inicialmente já cantando, como alguns cantores que nunca tiveram aula e são brilhantes. É verdade. Mas a voz falada, essa é meio instintiva. E as pessoas às vezes acham que cantar também né? Que cantar pode ser, mas não, a qualidade, logo, o critério de qualidade e resistência logo começa a ceifar esses, eles não vão ter muito espaço, eles têm que se enquadrar em padrões. Agora, a voz falada, não, né? E você vê isso muito em professor, né? Professor, comerciante, pessoas do dia a dia, das famílias. Ginástica. Professor de ginástica. Professor de balé, todos falam quase assim. Lutando contra um som ambiente, né? Muito alto, né? E pessoas que trabalham em ambientes ruidosos, né? É muito desgastante, né? Pessoas, às vezes, que trabalham sem a voz, não tem necessidade da voz, mas trabalham num local barulhento e conversam com os colegas de trabalho e vão tendo também lesões. Né? E até médicos, do som, né? Também. Acima do som, né? Acima, tentando superar aquela competição sonora. Médico que atende pacientes idosos que ouvem mal, né? Acontece, né? Cardiologistas, clínicos, geriatras, começam a ter um desgaste da voz, passar o dia inteiro falando para pessoas que ouvem mal. Né? Então, tem todo um treinamento vocal, né? E alguns cuidados que são convenientes para que isso dure e não cause o que, no ator, então, no cantor, é passar a se preocupar com o instrumento. Se passou a se preocupar com o instrumento, já tem tanta tarefa para fazer. Nossa. E que, além disso, hoje não vai assim, hoje vai ter que ser assim. Aí fica muito complicado. Posso te perguntar uma coisa? A voz envelhece? Envelhece, a laringe envelhece, né? E a gente sabe que, historicamente, a gente sabe que os cantores têm uma vida útil, né? Vários cantores que estão vivos, mas não estão mais cantando, né? Da forma, porque primeiro que fica muito contrastante com a sua qualidade máxima, né? Se ele não consegue manter como o Frank Sinatra manteve, né? Já não era o Frank Sinatra, né? Mas era uma personalidade que cantava ainda bem, um idoso cantando bem. Mas a boa parte começa a ter dificuldades na emissão. Mas certamente nós vamos ver nessa geração que hoje, né, está superando todos os limites, né? Isso a gente vê que cada vez o idoso não está ficando velho, né? Cada vez mais tarde ele fica velho com esses cuidados preventivos de saúde geral e saúde vocal, no caso. Ou seja, treinamento constante,
né? Um dos itens interessantes é a necessidade de treinamento aumentar com a idade, né? Isso em todos os sentidos físicos, né? Tanto da perna quanto provavelmente da laringe. E não é só laringe, né? É o aparelho fonador, é respiração, etc, etc, né? A boa forma física, que antes se achava que não era tão importante, né? Ah, eu canto, eu não sou um atleta. Não. És um atleta se quiseres ter uma vida longa, né? Isso é muito, muito dramático nas profissões que talvez não tenham esse espaço para treinamento, né? O professor, por exemplo, que é o caso que mais causa prejuízo e mais preocupação, porque são centenas de milhares, acho que é 1.500.000 professores de ensino fundamental no Brasil, se não mais, quer dizer, e que não tem os cuidados, não tem acesso aos cuidados, não tem o treinamento, né? Não tem sequer a reparação do dano, né? Que é muito importante. Isso é uma grande motivação da campanha da Voz, é muito disso, né? De melhorar o serviço público, os serviços privados, estarem atentos, e os pacientes também, né? Se bem que o paciente geralmente está atento a isso, mas ele às vezes procura muito tarde o socorro, né? A gente vê muito isso, a pessoa que está rouca há muito tempo, né? Vimos casos recentemente, casos impressionantes de quanto tempo ficou rouco até ser tratado. Então, as pessoas não podem realmente aceitar mais do que 15 dias, 3 semanas rouco, né? Isso é um alerta que a gente sempre reforça e que nunca é demais falar, porque pode esconder pequenas lesões, mas também lesões mais sérias, né? Em especial em quem fuma, quem bebe álcool com frequência, ou se tem aquela condição de refluxo, né? Que também é um ponto que se destacou nos últimos 20 anos, isso tomou conta da otorrinolaringologia, da gastroenterologia, que é o nosso fenômeno interno de que a acidez do estômago, que tem que ser muito ácido, pode ascender sutilmente a porção mais alta da garganta e favorecer desde um cansaço vocal. Eu falava tanto e não sentia nada. Agora eu estou dando aula no meio da manhã, já estou sem voz. Às vezes é simplesmente uma acidez que está prejudicando. São alertas que estão cada vez mais... Então, tanto pode ser, né? E dá rouquidão. Dá rouquidão, tipo, queima. Cansaço, queima, sutilmente queima. E sem sentir azia, né? Porque eu vou pensar assim, não, se eu tiver refluxo, eu vou sentir queimação. Não necessariamente vai sentir arder. E pode ter esse tipo de alteração corroendo, entre aspas, né, a corda vocal, a laringe como um todo, né? Tá dado o alerta. Então, dia 16 é o dia. Dia 16 é o dia, vai ter várias manifestações em vários serviços, várias cidades do país, né? Em cada cidade há uma divulgação específica de atendimento, de divulgação, né? de apoios, etc. E os vários serviços de otorrinolaringologia estão aí atendendo e promovendo esse cuidado. Tá bom, vou te perguntar mais sobre os cuidados, assim, de modo geral, daqui a pouquinho, tá? Perfeito. Vamos falar dos sabores do Brasil. O livro é lindíssimo. Vou mostrar para vocês. Ele não é, assim, um livro fácil de mostrar, sabe? Porque ele tem, assim, o seu peso, né? Vamos combinar. É grande. Sabe o que eu fiquei mas é felicíssimo lindo. com esse livro? Não. Descobri a receita secreta do bolo Souza Leão. Toda vez que eu ia a Recife, tentava descobrir, dessa vez eu achei alguém que me deu a Olha receita. como, tá vendo? O livro tem a receita. O livro tem receitas preciosíssimas, mas ele não tem só receitas. Aliás, eu acho que um dia eu tinha que fazer uma matéria com o Sérgio Pagano, porque ele faz as fotos de pratos, de culinária, assim, há muitos anos, né? É uma especialização, né? É uma da minha especialização. Sim, mas é uma especialização, não é qualquer um, que é igual foto de joia, né? Não é qualquer um que fotografa. Igual Ele moda, igual... Assim. Ele tem Olha, que uma lindas. paciência, com um cuidado com a comida impressionante, assim, realmente a comida, assim, tem fotógrafos que fotografam bem, fazem bons retratos, né, e esperam o Pagano realmente com comida, a comida sua, É bom que ele não tem aquele desgaste, sorria, ele né? faz até, eu acho que até você social próprio está com vontade de comer mesmo. Sim, não tem truque. Ele faz a câmera ficar com vontade de comer. Aí tem uma amiga Mas minha o livro que... não é só de receitas, que eu queria só esclarecer a princípio, por exemplo, abrindo aqui Recife e Olinda. Começa falando dos engenhos, né? Localiza. A ideia é fazer assim, é uma viagem olha pelo só. Brasil através do sabor no sentido mais amplo da palavra. Então, assim, é o sabor de cada região, da sua vocação natural, as pessoas, a cultura local. Então, é você viajar. E ele culmina nas receitas, mas ele
ele é sobre a característica de cada região mesmo, né? A E história, as imigração. receitas são de lascar. E a gente também não quis fazer um livro só de comida, só receita, chefe. A gente quis contar uma Documentar história sobre um A o pouco. história Brasil. daqui nos 100 anos de Jorge Amado. A os ideia amadinhos, que de trazer a fofos. literatura, os autores que escreveram sobre cada região, trazer sobre esse aspecto. Então foi muito interessante assim, achar nas obras citações literárias que falassem dos ingredientes de cada região. E localizou muito bem, né? Você, até a moldura da receita é bonita. A né? ideia também Pensada, era também assim, na produção das fotos, trazer sempre os elementos daquele lugar, Daquele né? lugar. Então se a gente estava, sei lá, em Lençóis, trazer o artesanato com a fibra do Buriti, sempre em cima da cultura local. E esse trabalho de pesquisa foi grande. difícil, né? A gente começou, o processo foi longo, a gente está envolvido nesse projeto há 5 anos, né? Mas assim, não 5 anos viajando direto, mas envolvidos no projeto há 5 anos, foram muitas viagens, né? E o trabalho de pesquisa que foi feito pelo Zé Márcio Alemani, que foi muito bacana, que foi assim, quando a gente ia viajar, a gente já tinha um pouco, um apanhado da cidade, até para né? não se perder, porque você tem que chegar num lugar e falar, e agora, vamos fazer o quê? Temos que... Então foi... E como era Brasil, não podia falar de outras... Tinha que ser tudo ligado ao Brasil. Né? A ideia era assim, eram os ingredientes de cada região, né, mas trabalhados das diversas maneiras. Então, desde uma cozinheira local até um super chefe de cozinha. Então, a gente que delícia. Olha a Dona essa Dona Canoa. Nós Santo fomos lá. Amaro, olha aqui. Santo Amaro da Purificação. Foi maravilhoso. Que né? barato. Foi incrível. Que Passamos um dia. saudade que eu estou de Santo Amaro. É muito gostoso. Maravilha. A gente encontrou muita gente interessante. Que é Imagina, deve ter sido... É é outro um país livro, lindo. né? É um país E é um livro, né? O Brasil tem diversas possibilidades. A gente escolheu dentro das 5 regiões brasileiras o que, pra gente, a gente achou mais saboroso. Mas é claro que é só uma versão, né? É claro, é Uma um dúvida que olhar. eu É um tenho. olhar, Uma é. dúvida que eu tenho. A comida mineira que é paulista ou a comida paulista que é mineira? Eu não vejo assim. Eu acho a comida mineira tão diferente Eu também da acho. paulista. Eu não acho, não. Nossa, acho a comida mineira é muito própria, ela é muito, inclusive, fechada, até por isso ela é interessante, mas eu acho que a cozinha paulista é o contrário, a cozinha paulista é completamente cosmopolita. Ah, não, mas aí você está falando da capital. Não, eu tô falando, você sim, você tá fala, falando do Estou interior. falando do interior, onde eu encontro a mesmíssima comida Olha, que eu tenho nas minhas Minas você é do Gerais. interior de Minas e eu mineira. sou do interior de São Paulo, sou de Campinas. Eu vejo bastante diferente as duas culinárias. Eu acho muito parecido. Embora os lanches da tarde, quer dizer, as manias sejam quase as mesmas, mas eu acho que a culinária, exatamente... Os hábitos são muito parecidos. Eu não sei se a culinária é parecida. Eu acho demais, E lá você está falando de quê? De Taubaté? O Vale do Paraíba ali é todo... Eu não consigo quase que identificar. Quando é eu- muito mineiro, parecido. quando é Nesse paulista. livro, eu acho Eu assim, como as Leda, mesmas que coisas que eu comia na minha casa. a cozinha do norte, pra gente, eu acho que foi assim... Porque a cozinha do Essa é norte, mais- por ela ser muito Pra pura... mim é a melhor do Brasil. Isso é a melhor né? do Brasil. Por ter muitas... Pra mim não tem Eu melhor. acho que conheço assim, quase ela nada. proporciona, Com todo respeito aos é a que outros mais lugares. proporciona releituras, porque ela é muito, então você tem muitas frutas, você tem muitos peixes, tem muita E o tucupi, farinha. gente, o que é aquilo? Então ela está ganhando releituras na mão dos grandes chefes hoje, todos estão trabalhando com os ingredientes do É norte. uma escola mundial hoje em dia, são novas tendências. Eu acho que é um sabor que você não encontra em lugar nenhum no Brasil. Claude Coagô, por Não, exemplo. mas mesmo... O Roland Vilar Até fez um fui cara- eu que falei pra ele, Claude, você precisa ir pra Belém, você vai ficar louco, Ele- enlouquecido. E ele fez várias E ele foi, ele fez Eu já fui várias vezes com ele. um pato no açaí, que cozinha 30 Deus. horas, é uma Nós loucura. temos, o Claude está abrindo o livro em homenagem à trajetória linda dele do Brasil. A gente abre o livro com uma foto do Olympe, que é uma releitura dele do Biscoito Globo. É. Mas E muito- ele tem 2 receitas também no livro, que é um peixe e o cheesecake dele, que é tropical com goiaba, né? que é então, bárbaro. maravilhoso. Mas o norte é referência mundial para o chefe hoje em dia. É, né? Porque depois que o Ferran Adrià, o catalão, o chefe catalão, que é hoje o maior chefe do mundo, né?
foi para Belém e conheceu os sabores, conheceu as frutas e falou que não teria nada mais vanguarda do que a culinária do norte, os ingredientes do norte. Desde então virou... Quando você chega, na verdade, numa sorveteria que tem lá e que você tem 110 sabores de sorvete das frutas, exatamente. Cairu. Exatamente. Que são as frutas locais. Tem. E a gente traz, Cláudia, a gente achou uma carta cheio de cairu. Mário de Andrade para o Manuel Bandeira, falando justamente dos sabores dos sorvetes do norte. Ele falando assim, falando do Manuel Bandeira, escrevendo, tá publicado, assim, ele que tinha viajado tanto, não conseguia imaginar um prazer maior do que sentar com um terno de linho branco e tomar um sorvete do norte. Mas só esse mercado ver o peso... Não, exatamente, ver o peso inacreditável. E o jambu? O jambu. Né? O que tem igual o jambu? Que dá um choque natural. Que dá um choque natural na língua, onde tem um amortecimento, a Rita Lee sempre adorava. Verdade, ela fala... mas é que o jambu é inacreditável mesmo. Eu adoro. Eu falei, eu quero comer jambu. Que é uma erva, para quem não sabe, né? É uma anestesia na boca. É anestesia a língua, a boca, mas é uma coisa não incômoda. Arroz, molho de tucupi e jambu. É lindo. Eu achei esse livro um escândalo. Não é bonito? É muito bonito. E essa cor? E essa capa? O design do livro é do Vitor Burton, que é um mestre maravilhoso. A edição do Marcos da Veiga Pereira, nosso queridíssimo editor. Que a equipe toda é muito importante, claro. O conjunto da obra. Porque o conjunto da obra é que faz a obra, exatamente. Faz tudo. Tem um bom editor. Eu fiquei encantada, assim, eu confesso que... Era um sonho do Marcos, né? O Marcos é neto do José Olímpio, né? Tá. E então era um sonho antigo dele fazer um livro sobre o Brasil. Há mais de 10 anos que ele queria. 20 anos. 20, eu acho. A gente é meio atrapalhado aqui para dar receita, mas a gente tem usado o sistema de colocar no site que a gente acha melhor. Legal. Mais eficiente. Então eu separei aqui a ambrosia e a empadinha de queijo coalho, para ficar dois... pontos assim que todo mundo no Brasil teria os ingredientes, né? Legal. Podemos colocar? Claro. Então tá. Então não vá hoje no site procurar, tá? Você vai encontrar a partir de amanhã. Mas encontra no livro. Mas encontra no livro das melhores casas do ramo, Sabor do Brasil, direto para você, muito bacana. O livro é lindíssimo, ficou belíssimo. Obrigado. Parabéns. Intervalo de novo, voltamos já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Aqui. Vou falar a verdade para vocês. Tem histórias maravilhosas, tanto por e-mail como pelo Twitter. Tem gente se oferecendo para fazer qualquer tipo de bolo, tá, Padre Fábio? Fica tranquilo. Souza Leão, bolo de rolo, bolo bacia, o bolo que o senhor quiser. Tá certo. Eu adorei dos salmos, oremos. Agora eu me perdi aqui. Muito bom. Mas eu me lembro, imagina este homem dizendo um salmo no seu ouvido. Oremos. Eu adorei também. É que no intervalo a gente lê aqui um pouco. Atriz, tá vendo? Muito bom. O Carinho e a Gratidão de Belém a Cabo Frio, juro. E muitos elogios para Cláudia, claro. Muita gente de Belém muito orgulhosa de vocês terem adorado a culinária de Belém. Que bom. E tem coisas muito interessantes, assim. E tem as discussões da voz, sabe? A voz de um, a voz do outro. Alguém lembrou que a Cláudia já foi madrinha da campanha nacional? É verdade. Não, mas ela foi? Eu já fui madrinha da campanha. Exatamente. É verdade. Filhote da Cláudia. Acho que foi das primeiras, não? Diz pro Padre Fábio que eu sei fazer arroz, quarta, feijão e ovinho frito. Ele pode vir almoçar aqui. Tá bom, vou dizer, mas não tá achando meio simplesinho? Não, essa é a minha favorita. Ele já tá falando justamente porque sabe. Então ela já colou de alguma entrevista, né? Deus. Da sua favorita. Eu sou fácil. Sou facinho. Na cozinha eu sou fácil. Primeiramente, bom, enfim, a educação baseada no medo e na culpa é um sistema covarde para manipular aquele que enfraquecemos através disso. Há muita hipocrisia. De Betim. Temos um ateu que adora ouvir você. Que bom. Sou ateu, no entanto, adoro ouvir o Padre Fábio. Obrigado. É que você é muito carismático, né? Também, né? Obrigado. É verdade. Momento de carisma alegria. se nasce, né? Você sabe que não se adquire. Mas você sabe que ontem, por exemplo, lá na FENAC,
durante aquele tempo que eu fiquei, eu tive espíritas que estavam lá para me prestigiar e alguns ateus, confesso também. Mas você não acha que tudo vai Então. para o mesmo lugar? Eu sou budista, por exemplo, mas eu sou uma espiritualista. Eu fiz primeira comunhão, eu cresci no catolicismo, me tornei budista, mas eu sou uma espiritualista. Eu acredito em todas as energias. Eu acredito que a religião, ela é sempre um ponto favorável para o encontro, desde que a gente faça isso acontecer, né? Eu gosto muito de conviver com as diferenças. Você crê diferente de mim, mas nós temos questões em comum o tempo todo. Mas a gente crê Questões na mesma humanas coisa. no tempo. No fundo, o desejo pela transcendência, né? Isso ultrapassa toda a E compreensão. essa Com força é tolerância, Jesus, essa força é Deus, essa força é maior, né? Com certeza. O que eu acho um ponto importante, quer dizer, ressaltar, é que às vezes apontam os ateus como maus. Quando, na verdade, num ambiente de tolerância, era importante que todos entendessem que todos podem estar bem intencionados, embora nem sempre estejam, de todos os lados, né? Porque o ateu é muito visto como mal. Ele Isso é não é perverso. verdade. Isso não é verdade. O mal, na verdade, ele pode ser muito mais natural, muito mais humanista do que o próprio religioso, dependendo da sua E abordagem. mesmo porque muitas vezes o ateísmo nasce de um discurso religioso mal feito, mal aplicado. Nietzsche nasceu na sacristia, né? Ele foi filho de um pastor extremamente opressor, agressivo. E você tem o ateísmo Isso de é uma Nietzsche história justificado. maravilhosa. Olha que coisa. Você tem o ateísmo Quem diria Nietzsche, hein? Pois é. filho de um pastor. Então você Na tem, sacristia. eu particularmente conheço muitas atitudes religiosas que fomentam o ateísmo, fomentam a repulsa por Deus. Eu não posso admitir que um discurso religioso esteja carregado de um ranço que, ao invés de abrir caminhos, possa fechar. Com certeza. Tem muito religioso chato demais, que você quer a distância dele. E essa postura, ela é extremamente perigosa, porque se eu não tomo cuidado, eu acabo ficando assim também. Eu não posso fazer da minha religião um elemento que dificulte o meu encontro com você. Tem que facilitar. Eu acho que se todo mundo, se a gente E tivesse aproximar. 10 igrejas no mesmo lugar, mas comesse todo mundo num restaurante, no mesmo restaurante depois, teria jeito o mundo. Bom, Padre Fábio em DVD e em CD. Cláudia Raia no Teatro Oi Casa Oi, Grande. Casagrande. Eu posso falar dos meus patrocinadores? Rápido, muito. BVA, que é o Banco de Investimentos, Sul América e Volvo. Sem eles, nada disso seria possível. Tá certo. E hoje Rio das Ostras, mais tarde. Hoje, mais tarde. E Cachoeira Paulista semana que vem, Domingo. que alguém mandou aqui. Domingo. Então, agradecendo a vocês por terem vindo. Amanhã em Muitíssimo Campos. obrigada. Amanhã o Padre Fábio estará em Campos. Nós estaremos aqui neste mesmo horário. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. E avisa todo mundo que foi insônia que às 2 da manhã tem reprise, ok? Valeu.